Recentemente eu gravei um vídeo sobre como falar sobre seus pontos fracos e foi um desastre porque a câmera desfocou. E agora eu vou ter que refazer o vídeo. Obviamente eu dei uma lida, uma revisada, uma análise e eu vou trazer o ouro para você. O ouro sobre como você vai responder sobre os pontos fracos quando te perguntarem na entrevista. Você não vai falar que você é perfeccionista. Você vai fazer exatamente tudo o que eu te explicar aqui agora. E, óbvio, sem desfocar a câmera, né? Essa pergunta ela é uma armadilha clássica, porque quando falam qual o seu maior ponto fraco, a maioria sabe que a resposta não pode ser a verdade nua e crua. Isso é fato. Nem pode ser aquele clichê motivacional. Ah, eu sou perfeccionista. Para! Que coisa tosca! O recrutador já ouviu isso 10 mil vezes e você sabe que isso é uma manobra evasiva para não falar teu podre. Então a real é a seguinte, o entrevistador ele está interessado em descobrir o que você já fez de errado. Só que no trabalho, meu amigo, ele está tentando entender o seu nível de autoconsciência, a sua capacidade de mitigar risco, a sua fraqueza, mas no contexto corporativo. Mas é apenas uma vulnerabilidade. Aqui o jogo é você conseguir enquadrar a sua falha como um custo operacional aceitável. Você falha em algumas coisas, mas é aceitável. E aí, essa etapa da entrevista, você tem menos a ver com a sua falha em si e mais a ver com a sua maturidade. Essa maturidade para você lidar com esse seu defeito é o salto da mentalidade que garante a aprovação nessa etapa. Então, quando você é um candidato ingênuo, você vai ser desclassificado na hora que você responder. Agora, quando você é um cara mais estratégico, o recrutador, de fato, ele vai olhar para aquilo que você está falando. E você não vai vir com aqueles defeitos toscos. Você literalmente vai colocar na mesa alguns limites que você tem, mas que você consegue compensar isso proativamente. Um profissional que ele não reconhece fraquezas, ele é um risco cego. Um profissional que reconhece, ele consegue gerenciar isso e ter o risco mapeado. Então, o ponto crucial aqui é você ter a visão de que a jogada nesse momento da entrevista é você mostrar uma vulnerabilidade estratégica, tá? A vulnerabilidade não é uma fraqueza, ela é a coragem de você aparecer quando você não tem controle do resultado. Na entrevista, você vai demonstrar o quê? Essa coragem. Então, ao expor uma falha, você tem que manter o seu controle da narrativa, a sua maturidade, não desesperar e não ficar suando ali, tremendo. Você vai se mostrar um humano, mas imediatamente profissionalizar essa humanidade. A melhor fraqueza é aquela que quando você resolve ela, ela se transforma em uma competência valiosa e valiosa pro cargo. Para transformar essa armadilha do ponto fraco em um ponto que realmente vai ser um diferencial, você deve usar esses métodos aqui que eu vou te passar. Primeira coisa é a fraqueza enquadrada, tá? Você precisa entender isso e eu vou te explicar agora. O passo 1 é o enquadramento. A regra do vício convertível. Você precisa escolher uma fraqueza que seja, ironicamente, a distorção de uma força necessária para o cargo. Então você tem que escolher algo que, em excesso, se torna um problema, mas que prove seu comprometimento com a função. Tá difícil? Vou te dar um exemplo. Ao invés de você falar assim, eu sou desorganizado, você tem que dizer algo, eu tendi a me aprofundar demais na fase de análise de dados e gastava muito tempo buscando 100% de perfeição. O que ocasionalmente acontecia é que eu impactava o tempo de entrega. Mas eu tenho uma solução. Vou te dar outro exemplo. Ao invés de eu sou ruim em dizer não, diga, a minha tendência inicial era assumir mais projetos do que o ideal. E aí, por excesso, de entusiasmo e proatividade, isso me fazia dispersar e desfocar em algumas entregas. Você está usando aqui o enquadramento, que é aquilo que eu te falei. Você está mostrando uma falha, um atraso, um problema que tem uma origem nobre e profissional. É um vício convertível, vamos pensar assim, porque você demonstra pela origem da falha que tem o drive necessário para o trabalho. Segundo passo é o protocolo de mitigação. Você tem que transformar esse risco em um processo. Uma fraqueza não é gerenciada, ela é um risco. Você tem que pensar nisso.
Uma fraqueza gerenciada é um processo de melhoria contínua. Agora, você deve descrever o sistema que você está instalando para se proteger da sua própria falha. É assim, ó. Conecte a sua fraqueza, do passo 1 que você falou, a uma ferramenta, a um método, a uma rotina que hoje impede que ela vire um problemão. Então, eu vou te dar o exemplo, igual o exemplo que eu te dei lá no começo. Ó, para resolver isso, eu implementei o princípio de Pareto nas análises. Hoje eu dedico 80% do tempo para conseguir mais precisão, mais resultado. Utilizo a técnica de time box para limitar o tempo de pesquisa. Isso é um protocolo de eficiência que me garante focar no impacto e não no detalhe desnecessário. Percebeu? Você usou o gatilho da consistência aqui, tá? Você não só falou de uma falha, mas também mostrou que já se comprometeu publicamente a utilizar metodologias para defender essa falha no impacto do trabalho. Você se estabeleceu como um profissional que aprende com o erro e, consequentemente, busca resolver. Você não é mais um risco, você é um sistema de melhoria. O terceiro passo aqui é o resultado, né? A reversão disso. O ganho aqui é justamente quando a gente olha para a fraqueza, onde ela não pode terminar na fraqueza. Ela deve reverter e mostrar o ganho líquido que a sua autoconsciência trouxe para a empresa e para a sua carreira. Então, ao encerrar o exemplo, você tem que mostrar que essa melhoria, ela te torna um profissional mais valioso. Então, vamos pegar o exemplo ali, ó, que a gente estava tendo, né? Da análise de dados. O resultado é que consegui reduzir o ciclo de entrega de relatórios críticos em 3 dias, sem perda de qualidade decisiva. Então, o meu defeito me ensinou que o valor não está na perfeição, mas na velocidade da decisão. E é isso que a empresa precisa. Só que, obviamente, eu tenho essa fraqueza. Então, eu estou constantemente buscando eliminar gargalos de tempo. E este é um deles que eu superei, tá? Então, olha, você aplicou o princípio lá, onde a gente está falando o que o recrutador quer escutar. O que realmente interessa ao entrevistador. É a velocidade, a eficiência, o lucro da empresa. Ao reverter a falha que você tem em um ganho de eficiência, você transformou a sua vulnerabilidade inicial em uma competência de gestão de tempo que é super valiosa hoje em dia. Então, o entrevistador ele não está comprando a sua fraqueza, ele está comprando a sua capacidade de gerenciamento de risco. Por isso que você tem que ser um candidato que não tem medo de expor uma falha, mas que realmente vai enquadrar sua falha como um desafio superado através de uma metodologia profissional e mensurável. O objetivo não é mentir sobre os seus defeitos, tá? O objetivo é escolher um defeito que já está, ironicamente, em processo de se tornar algo bom e mostrar que você é um profissional que está sempre um passo à frente dos seus próprios erros. Então, falar sobre os pontos fracos não é um problema, desde que você saiba conectar tudo isso que eu te expliquei. Primeiro, você analisa um defeito que não vai impactar severamente na vaga. Depois, você vai pegar esse defeito e você vai explicar ele, não de uma forma tosca, tá? Mas demonstrando que você tem a autoconsciência daquele problema. Depois você vai explicar como que você está buscando resolver esse problema, mas trazer um case, trazer uma situação onde você reverteu esse problema na prática. E, obviamente, como você está falando de uma fraqueza, você não vai falar que você já está 100% curado, senão não é um ponto fraco. Mas você vai mostrar que, com a sua sabedoria, de entender que aquilo é um risco e por você estar estudando e melhorando aquilo, consequentemente tiveram casos muito bons, excelentes resultados. Entendeu bem como você vai responder sobre ponto fraco na entrevista? Não seja um mediano aqui, beleza? Ó, vai pro próximo nível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ativa o sininho aí, tem uma galera que vê o vídeo e não se inscreve. Se inscreve aí no canal. Agradeço a sua atenção. Tem dúvida? Deixa no comentário que vai ser um prazer te ajudar. Agradeço demais sua atenção até aqui. Um abraço e até a próxima.